Meus amigos, o mercado não está de brincadeira. Hoje começou a recuperação, na verdade, ontem e hoje está tentando se segurar, tá bom? Vou mostrar para vocês que, conforme eu falei na minha última análise, que o fundo podia estar chegando, chegou tecnicamente falando. Se o mercado está de brincadeira, provavelmente o fundo chegou. Agora, se tem algo a mais por trás aí dessa queda, e aí nós vamos descobrir logo, e obviamente que o tecnês não vai contar nessa hora, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional aqui de forma alguma, é um indicativo de investimento, é apenas a minha opinião subjetiva que está sendo compartilhada com vocês. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o gráfico da MicroStrategy versus o gráfico do Bitcoin, tá? Só um detalhe que o gráfico do Bitcoin aqui ele está dividido por 200, ou seja, ele está 200 vezes menor para que eu pudesse aproximar o Bitcoin do valor do gráfico da MicroStrategy. Quem que é a MicroStrategy? MicroStrategy é aquela empresa do Michael Saylor, que era uma empresa de tecnologia e aí passou a ser uma empresa colecionadora de bitcoins, né? E aí as empresas diversas nas bolsas de valores, não só nas bolsas de valores, né? A empresa em geral perceberam o seguinte: pô, eu não tenho, por lei, eu não posso mexer com investimento em criptomoedas, mas a MicroStrategy está abarrotada. Ela deve ter, acho que 700 mil bitcoins, uma coisa assim. Ela é uma das maiores empresas que tem bitcoin. Então ela virou um banco de bitcoin. Então eles pensaram, pô, eu vou flutuar nas ações da MicroStrategy, porque eles perceberam o seguinte: quando o Bitcoin sobe, as ações da MicroStrategy também sobem, tá? Então a gente consegue ver no gráfico aqui, ó, olha só, que quando tem a subida do Bitcoin, a MicroStrategy sobe, mas também o oposto é verdade e ampliado. Quando cai, ele também cai com muito mais força. Você pode reparar que na maioria das vezes que houve um medinho que seja no Bitcoin, aqui por exemplo, ó, ficou mais ou menos aqui, ó, caiu mais forte, certo? Aqui, ó, opa, deu uma quedinha, caiu mais forte. Opa, eu acho que eu vou cair, caiu mais forte. Então, a MicroStrategy sempre sente mais a pancada. E aqui não foi diferente nos últimos dias. Olha só, o Bitcoin caiu mais ou menos, aproximadamente aí 50%, tá, do topo histórico até o preço de hoje, tá? E a MicroStrategy caiu 77,5%. Ou seja, ela caiu aí, quando a gente olha o topo para agora, ela caiu mais de 4 vezes o valor dela. Ou seja, muita calma nessa, o valor dela não, o valor do topo dela que foi aqui, certo? Então, muita calma nessa hora aí, por quê? Porque dizem as más línguas que o preço médio do Bitcoin para a MicroStrategy é de 76, 78 mil dólares e bateu-se a 60 mil dólares. Ou seja, já estão operando no negativo e o credor só não pode pedir o dinheirinho dele de volta, senão vai dar ruim, porque aí ele vai ter que vender para poder pagar. E esse é um dos medos do mercado. Um dos medos do mercado é que a MicroStrategy seja obrigada a vender para satisfazer o credor. E nessa hora, qualquer tantinho que ela vender vai ser um tantão. E isso pode provocar ainda mais queda no mercado. Ou seja, são profecias autorrealizáveis. Os caras pensam que pode, se antecipa ao que pensam que pode, mas não necessariamente vai acontecer, e aí a coisa vai. Mas se acontecer, o que já está ruim simplesmente vai piorar, tá bom? Então, muita calma nessa hora aí. Portanto, a MicroStrategy despencou e agora a gente tem que ver como que os credores estão enxergando este movimento, tá bom? Então, só para ficar aí no radar para vocês essa informação, tá ok? Vamos passar agora para o gráfico da dominância aqui, ó. A gente vê aqui que dentro dos principais itens que a gente olha, né, a nossa XRPzinha está perdendo de novo para BNB, né? Mas está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo direitinho. Quando a gente olha para esse gráfico, que é o
market cap, né? O que é o market cap? É de todo o dinheiro que está no mercado, como é que o dinheiro está fluindo, para onde está entrando, para onde está saindo. E aí a gente tem as principais aqui, e aqui é o market cap puro. Eu quero mostrar para vocês assim, olha como é que a XRP foi chamada na conversa, mas compraram muito. Teve aí uns deslizezinhos em todo mundo aqui, mas a XRP praticamente não teve, todo mundo foi para dentro. Só que eu não gosto de olhar muito este gráfico. Por quê? Porque se cai o preço, cai tudo. Se sobe o preço, sobe tudo. Então eu não gosto. Então eu prefiro este daqui, que é o meu gráfico, que é o Market Share por capitalização. O que é isso? É o mesmo lá que tem todo o dinheiro do mercado, mas eu pego e vejo num retrato, eu tiro foto do retrato, dentro deste retrato aqui, como é que o dinheiro está se movimentando. E quando a gente olha para cá, a gente vê o seguinte, olha só que beleza. O dinheiro fluiu mais loucamente para dentro da XRP. A BNB quase não se mexeu, que está em amarelo aqui. Agora, nas últimas horas que a Ethereum começou a mexer, todo mundo saiu das altcoins mais fraquinhas, de menor importância, porque elas estavam subindo enquanto todo mundo caía, né? A gente está vendo que o CG está saindo das stablecoins. Por quê? Porque está todo mundo saindo da stablecoin para pôr dinheiro em alguma coisa. E também está fluindo para o Bitcoin. Mas nesse retrato de hoje, isso já dura algumas horas, tá? A XRP está dominando a receptividade aí do dinheirinho, tá? Que está fluindo no mercado, está indo com bastante peso para XRP, tá bom? Por isso que esse gráfico é interessante, a gente vê aonde que o mercado está se movimentando. É raro você encontrar esse gráfico em algum lugar, para falar a verdade, acho que nem vai encontrar, porque fui eu que inventei. Então, assim, a menos que alguém esteja copiando, não tem. Então, aí a gente enxerga com bastante qualidade. E, por fim, tem esse gráfico daquele, né, que são os dólares, os tipos de dólares que a gente gosta de usar. E aí a gente vê que parece que teve uma entrada no dólar, só que aí o que eu faço aqui? Ó? Eu venho aqui e desligo todo mundo para deixar só a stablecoin pura. Olha aqui, ó. Olha aqui, quando eu olho para a stablecoin pura, olha o que está acontecendo. Pode ser, né? Olha o tamanho, olha o tamanho da queda que nós tivemos aqui das stablecoins. Isso aqui mostra a saída do mercado, literalmente, tá? Olha só, teve uma saída bastante forte, 4% do que estava no mercado saiu, só que agora ele está começando a voltar aqui, ó. Ele deu aquela voltinha e subiu ali, ó. Então, já teve aí 0,3% de retorno de dinheiro para o mercado, tá certo? E aí, então, a gente vê que há uma vontade. Agora, isso daqui é a queda com um pullback mais nova, a queda para dinheiro sair do mercado, o que significa que o povo tá com medo de ficar no mercado, ou não, isso aqui vai começar lá, tal, e aí de repente ele começa a subir de novo, como ele fez, por exemplo, aqui, tá bom? Vamos ficar de olho aí, porque as tensões geopolíticas, situação econômica, bolhas na beira do estouro, tudo isso aí tá tocando o boom, tá? E para fechar a nossa conta aqui, a gente chega nos gráficos. Aí agora eu vou te mostrar. O primeiro gráfico que nós temos aqui é o gráfico do Bitcoin semanal. Olha quem que estava na linha de frente aqui. A média de 200 quase na horizontal, com a média de 8 e de 20 extremamente longe dela. Portanto, as médias de cima não estavam apoiando o preço para romper a média de 200. Isso significa o quê? 200 literalmente virou uma parede de concreto que segurou o preço. E não só isso, ela estava contando com o apoio desta order blockzinha verde. Portanto, nós temos um combo de dois elementos extremamente fortes. E, obviamente, podemos até contar o terceiro, que é a Bollinger, que estava extremamente para fora dela já. Nós tínhamos um combo aí avisando o seguinte, ó, my friend, eu acho que daqui não passa. E não deu outra. E aí eu falo com vocês. Quem sabia fazer essa leitura
comprou este fundo. Eu comprei este fundo. Vários alunos meus compraram este fundo. Aqueles que queriam fazer mais uma recheada na carteira. Se cair de novo, faz parte do show. Não, a gente não foi lá e comprou tudo que podia e não podia. A gente comprou aquilo que estava dentro do nosso planejamento, tá certo? Então, veja só como que houve uma queda, a gente percebeu. E outra aqui, ó, tá vendo o tamanho dessa barra? Mais o tamanho dessa barra e a cor dela, isso foi porque ele precisava romper essa order block positiva. O que é uma order block? De novo, houve um bloco de ordens aqui tão extremo que ele rompeu o movimento que estava o quê? Estava em queda. Rompeu aqui e aí ele cria então uma order block. Então ele teve que ter uma força muito grande para romper essa order block e seguir adiante. Então foi um combo aqui e rompeu essa order block. Só que de cara não só encontrou com uma região de suporte, como uma segunda order block com a média de 200 praticamente na horizontal, o que fez com que caísse. Agora a gente tem que ver se isso aqui vai se manter. Com barras grandes assim, ela tende a ficar fazendo picotadinho aqui até tomar uma decisão. Ó, foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu nessas duas aqui, foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu aqui. Então, toda vez, na maioria, né, das vezes que tem uma barra muito grande, as seguintes são de recuperação de energia. Energy Recuperations, tá bom? Então, veja só como é que ficou. Ó, então, aqui já teve o movimento dos nossos, né, do preço aqui, ele fez o que tinha que fazer, vão me tirando essas setinhas aqui, mas eu vou deixar não só a bandeira azul, como o canal preto, para que a gente possa ver quais são as cenas dos próximos capítulos. E olha o que eu fiz aqui, ó. Eu medi essa queda, respeitou o primeiro alvo, passou direto pelo segundo alvo, ou seja, este cara morreu e a gente pode deletar ele foi inviabilizado. Aí a gente pega e deleta ele aqui. Mas aí eu peguei e fiz este segundo maior aqui, ó, para ver essa queda. Ele nem quis saber do primeiro e vamos dizer, vai, que ele parou no segundo, mas já foi contemplado. Então, não tem mais serventia, a gente tira esse daqui. Opa, a gente vem aqui e tira esse daqui. Só sobrou a última pernada com um bouncing, que é um pullback para cima, e uma próxima queda. Lembrando que geralmente, na maioria das vezes, sei lá, 70, 80% das vezes, que você mede um alvo usando a primeira pernada, a segunda pernada vai até o primeiro alvo apenas, e o primeiro alvo é 52.400, um pouco abaixo da média de 200, né? Mas por coincidência, na parte de baixo da nossa order block. E o segundo alvo está lá embaixo em 35 mil. Da primeira vez que eu fiz essa análise, que eu vi que essa queda podia chegar a 73 mil ali e tal, né, 63 mil, eu falei, mas eu acho que não vai cair tanto assim. E caiu mais, foi para 60 mil. Então, assim, dizer, 35 mil é muito, eu acho que não chega lá não. Já não falo mais. Por quê? Porque o preço está forte, abaixo da média, né, de 8,20, o que diz para nós que estamos num cenário negativo. E digo mais aqui, tá? Se essas médias continuarem descendo e essa média continuar aqui e o preço continuar flutuando aqui, região de armadilha, não fazemos nada, porque a gente pode comprar e ele despencar. A gente pode querer operar vendido e ele subir. Então, quanto mais próximo as médias chegarem aqui entre si e o preço ficar aqui, ó, quanto mais no bico aqui, é hora de pegar um café quente na xícara e ficar sentado só olhando, tá bom? E aí quando a gente olha isso, veja só, eu só fui no Price Action para os adoradores de Price Action. Agora nós vamos no Indicator Action. O Indicator Action está mostrando uma volta, tá, dos preços, mas repare o seguinte, tá? Este morrão para baixo é aqui.
E este fundinho que não foi concluído ainda é aqui. Se esse fundinho não superar o fundo anterior, no mesmo caso é aqui, aqui a gente vai estar em queda e nesses fundinhos estarão em alta. Divergência, o que sugere volta do preço. Eu acredito que vai ter volta do preço, porque a média de 20 está aqui, a de 8 está aqui, o preço pode pedir benção ou na 8 ou na 20 e de repente até cair de novo e encontrar a média de 200 e aí zona de armadilha, tomada de decisão e aí ele vai ter que ir para algum lugar. E aí nós vamos descobrir para que lado que realmente o mercado está disposto a ir, tá bom? E digo mais, esta semana teve uma baleia que, eu falei isso, eu estou repetindo, que teve uma baleia que tinha preço de Bitcoin a $3. Ele vendeu mais de 1,8 bilhão de dólares e saiu fora do mercado. Dizem que ele zerou a posição dele. Aí eu pergunto, ele sabe o que ele está fazendo ou não sabe? Vamos ficar atento com isso aí, porque senão isso aí pode dar ruim, tá bom? Agora aqui, ó, olhando as nossas duas queridas aqui, ó, ainda não deu fundo nessas duas. Então, confirma aí que a gente pode ver aqui, ó, uma recuperação do preço, bate na média, ficou meio alta, né? Bate aqui na média de 8, volta, quem sabe faz um fundo duplo e depois sobe. Esse é um possível cenário. Mas como eu disse, média se aproximando, preço se enrolando, armadilha, nada se faz até que tudo se esclareça um pouco melhor e provavelmente solamente o Indicator Action é que vai te dar uma melhor percepção da projeção futura dessa acumulação de armadilha, tá bom? Price Action não vai te dar, que você tem que esperar ele te dar, mas o Indicator Action já pode te dar o contexto, tá bom? Então, vamos ficar atento com isso aí. Para não deixar esse vídeo durar muito, temos a XRP que está o quê? Na mesmíssima situação, mas repare que ela pediu benção para a média de 200, ela cumpriu o movimento dela e os indicadores duplinha dela praticamente quase, né, o vermelho não, mas quase que eles conseguiram concluir aí o passo. Aqui nós temos a mesma coisa, fundo alto, fundo mais baixo, todos os fundos aqui mais baixos e estes fundos ainda não existentes, mas podem ser mais altos. Divergência, o que sugere volta. Olha como o mercado está comprando essa queda, olhem só. Tá? E teve mais, tá? Eu fiz aqui uma análise, vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó, lá no meu grupo do Discord, vou mostrar para vocês, fizemos isso aqui ontem, fizemos uma live emergencial no grupo do Discord lá, né, para os investidores proféticos lá. A gente fez a análise, eu estava lá conversando com eles, até que nós decidimos fazer uma live urgente para a gente entrar em mais detalhes, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Olha o que eu postei para eles aqui na minha análise aqui, ó. Eu vim aqui e postei estas informações aqui, olha aqui, ó. Olha como que a galera estava comprando o fundo na XRP. Pera aí, mas se o mundo está desesperado, por que a compra está subindo nos últimos dias? Ah, mas o volume maior tá. É isso aqui, ó. Provavelmente foi aqueles cancelamentos de liquidez, né? Tiveram liquidação de posições, mais de 200 mil posições foram liquidadas. Então, só que a galera comprando fundo, em que? Na XRP, no Bitcoin, inclusive na MicroStrategy, olha lá, comprando o fundo da MicroStrategy, comprando a BNB, comprando a IOTA, comprando a Solana, comprando a XLM, comprando a XVG, comprando a XDC, comprando a Ethereum, comprando todos esses fundos. Tem mais umas 3 aqui que estão perdidas aqui embaixo, ó. Compraram a DAG, compraram a DAG. A DAG nem viu um volume de queda. Ah, Marcelo, mas pô, a DAG caiu 11%. Sim, ela caiu 11%, mas o acúmulo que tinha de compra nem fez cócega nessas vendas, ou seja, o volume acumulado de 6 dias da DAG nem entrou no radar de venda. Só para você ver como é que está o negócio. Quem mais?
Dog só comprando a queda, HBAR só comprando a queda. Tá vendo esse indicador aí? Este indicador é este daqui, ó. É o MVOL, ele tem uma série de funções, inclusive ele tá aqui em cima também, ó. Eu deixei ele aqui para ficar mais fácil, ó. Opa! Olha lá, eu solto ele aqui, ele tá me dando volume normal. É esse volume que a gente vê, quer ver? Eu vou pôr o volume normal aqui para vocês, ó. Olha lá, é o mesmo volume, tá? Ele só tá um pouco mais esticado, né? É o mesmíssimo volume, a diferença é que aqui ou você vê azul ou você vê vermelho. Aqui, ó, você vê o azul e o vermelho na competição do movimento. Vocês estão vendo aqui? E é esta estratégia técnica que eu criei para poder enxergar este movimento aí que me proporcionou perceber aqui, ó, que estavam comprando o fundo da queda. Tá? Aqui nós estamos no semanal da XRP, tá? Mas se você for no diário, aqui, ó, olha o tanto, os caras estão comprando o fundo da XRP desde quando? Aqui, ó, desde o dia 21 de janeiro eles estão comprando o fundo. Olha aqui, ó. Compraram, estabilizaram, compraram. Galera, se você não tem um indicador desse, você tá meia pedalada perdido, tá? E os meus alunos todos ganham esse indicador por tempo indeterminado, porque ele faz parte do kit de salvação deles para que eles possam perceber o movimento do mercado, porque o curso Trader Estratégico é justamente isso, é para você ser um trader estratégico. Eu mostrei isso para eles ontem, como que a coisa está fluindo. Então, por mais que houve venda, os caras compraram a venda. Lembra? Tem gente que enxerga a oportunidade e compra a venda. Tem gente desesperada que faz a venda. Então, teve muita venda, mercado desabou e os caras comprando lá embaixo. E comprando no tanto suficiente que eles querem, mas também que eles não querem alterar a venda. Eles querem que a venda continue, para que eles continuem comprando a queda. Vocês entenderam? É um movimento estratégico com indicadores estratégicos. Aí vem aí o nosso cegão de plantão e fala que indicador não serve para nada. É porque ele quer que o indicador fale com ele, compra, vende. Esse cara é um viajante da maionese. Tá? É um viajante da maionese, não fez o meu curso, não sabe o que é Indicator Action, tá bom? Então, veja só, pessoal, no vídeo anterior eu mostrei como o indicador mostrava que a queda ia acontecer. Nesse vídeo, esse indicador especificamente aplica o quinto princípio da teoria de Down, que fala: o volume tem que confirmar o preço. O volume de queda estava confirmando o preço de queda, só que esse indicador te mostra o volume de compra participando dessa briga da queda. E a gente viu que ele estava marcando compra. Não deu outra. Olha o tanto que os caras compraram aqui a queda da XRP, né? Aqui, ó, comprar a queda no mesmo dia, no dia seguinte, fizeram mais uma repescagem de queda, tá? Aí caiu, foram lá e recompraram a coisa e foi-se embora para a Passárgada, tá bom? Então, pessoal, bora ficar atento. Se vai cair de novo, não sei, já fizemos a análise aqui, pode ter um pullback, pode ter um fundo duplo, mas tudo depende da geopolítica versus medinho da economia. Ok? Ah, e o boato também do Bitcoin, que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre o Bitcoin. Eu critico tanto o Bitcoin aqui, esse papo furado do Satoshi Nakamoto, e a verdade está começando a aparecer. Pode até não ser a verdade verdadeira, mas está aparecendo fumaça. Daqui a pouco a gente vai achar o fogo, beleza? Vou fazer um vídeo especificamente sobre o Bitcoin para que vocês fiquem atentos, inclusive mostrando que os caras do Bitcoin estavam armando para cima da XRP para desmontar a XRP, tá ok? Para que o Bitcoin fosse independente. Não conseguiram isso, hoje a XRP está batendo asas agora. Se a XRP está com boa intenção para nós, humanos mortais, eu não sei, mas que ela inclusive está resolvendo, parece que 2 problemas que o Bitcoin tem, ela resolveu. Então, vamos ficar atento com isso aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, sapeca aquele like bacana aí, pega o link, joga pra galera, deixe seus comentários abaixo, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.